Bom, é, esse vídeo ele tem como intuito, muito rapidamente, tirar alguns temores dos pais sobre a questão da alfabetização em tempos de pandemia, principalmente para as crianças da minha turma do segundo ano A. Muitos pais têm me procurado falando: Pro, eu estou com dificuldade de alfabetizar. Pro, a minha criança ainda não está lendo. Pro, eu não sei como fazer ditados. Pro, então vamos lá. Primeira parte. Vocês são pais e nós somos professores. Vocês estão contribuindo conosco. A nossa formação acadêmica de professor demora no mínimo 5 anos, faculdade de pedagogia. Eu ainda fiz pós-graduação, então mais 2 anos, mais de 500 horas de curso eu tenho. Ou seja, bote aí 500 horas, mais ou menos 3 anos. Então, são quase 10 anos de formação para poder ensinar a criança a ler. E não só para criança ensinar a criança a ler, porque a leitura ela vem junto com a escrita. É uma formação que vocês não têm. E não tendo essa formação, é muito difícil a instrução. Então, vocês como pais, o que vocês podem fazer? Primeiro, uma criança ela adquire gosto pela leitura tendo pais leitores. Então, se vocês não leem, é muito difícil, vocês lembram lá da nossa primeira reunião, é muito difícil a criança gostar de ler, porque se o pai não lê, né, não estuda, se ela não vê a mãe estudando, o pai estudando, como que ela vai gostar de ler? É uma coisa meio que distante do mundo dela. Então, muitas vezes nós gastamos dinheiro com eu vou levar você para comprar um brinquedo, mas dificilmente o pai fala, vou levar você para comprar um livro. Mas os livros são caros. Depende do que você considera caro. Porque, por exemplo, na Toplar tem livrinhos de R$ 10, de 12. Eu vi um de 12 que é inclusive tridimensional. Mas se de 12 e de 10 ainda tá caro pro seu orçamento, aqueles livrinhos de R$ 1 na frente da banquinha que fica ali de frente para a Top lá, no calçadão ali de Ribeirão, ou em qualquer banca, na verdade, eles vendem ali de Ribeirão, esses livrinhos de R$ 1, que tem livrinhos de tabuada, tem livrinhos de desenho, todos eles têm uma parte escrita na parte da parte de cima do livro, né? Então aquilo já ajuda a criança a ler. Eu comprei, inclusive, para o meu afilhado, livrinhos que ler e pintar. Né? Então tinha pequenas historinhas bíblicas em cima e a pintura embaixo. Então vejam como não é caro incentivar a leitura. Gibis, mas ele não sabe ler gibi. Por que você não lê para ele? Né? Então a gente começa a estimular a criança a ler lendo para ela. Muito bem. Então esses são os estímulos que vocês podem fazer. Agora, com relação à leitura de fato da criança, como que eu sei se ela está lendo ou não? A leitura, ela sempre começa fragmentada, ou seja, ninguém começa a ler com muita fluidez. Na minha sala de 26 crianças, só 4 sabiam ler com fluidez, e aquela fluidez ainda de criança de segundo ano. A maioria não sabia. Iria aprender, desenvolver, na verdade, este ano. Meu filho não sabe. O que eu devo fazer? Primeiro, saber se ele tem conhecimento de consoantes ou vogais. Consoantes e vogais. Que eu suponho que a maioria tenha. Segundo, eu começar a trabalhar a leitura silabada. Ou seja, ele vai ler ainda bem pausado. Isso não quer dizer que ele não saiba ler. É o começo da leitura. Então, a palavra banana, ele vai... Geralmente a criança que já sabe silabar na. Então, uma palavra que eu leio em 1 segundo, uma criança que lê silabada, ela vai ler em 5 segundos, às vezes em 6. Então, é uma leitura que, entre aspas, cansa ali quem está servindo de ouvinte, mas ela precisa passar por esse exercício. Ele não tem noção ainda de ordens silábicas, ou seja, babebi bobu, caqueque cocu, dadé de dodu, ele não sabe isso ainda. Por onde eu começo? Juntando as vogais com as consoantes, não tem por onde. Outro exercício que você pode fazer quando estiver sendo proposta a leitura.
Você ler para ele e depois ele ler com você. Ou seja, a banana é amarela. Você lê lá para ele. Depois diz bem espaçado as palavras. A banana é amarela. Mas corre o risco de ele memorizar a minha fala? Corre. Por isso é que essa leitura geralmente não é indicada, mas eu posso fazer? Claro que pode, porque é um incentivo também. Então, quando ele estiver lendo, deixe ele ler com dificuldade, mas permita que ele leia. A alfabetização é um processo muito longo que começa lá no maternal. Então, se ele não teve um maternal qualitativo, um jardim 1, um jardim 2 bom, essa dificuldade vai passar pelo primeiro ano, que eles já tiveram vários professores, e também vai passar para onde? Para o segundo ano, que infelizmente foi atingido pela pandemia. Mas esse é o processo da alfabetização. Primeiro, conhecimento de consoantes e vogais, depois ordem silábica e simples, babebi, babu, caquequi, cocu, tá? E depois só que ele vai falar as sílabas complexas que a gente chama, que geralmente tem duas consoantes e uma vogal, por exemplo, professora, né? O professor ainda tem duas sílabas complexas, o SS e o PR, tá? Então, isso a criança vai trabalhando com o passar do tempo. Então, tem pais assim, eu sinto que não está surgindo efeito. Quando surgir essa dúvida no seu coração, na sua mente, de pai e de mãe, questione. E se eu não estivesse trabalhando? Vocês acreditam que a criança que não viu nada, porque nós temos alguns alunos que não acessaram nada, que não viram nada, eles estão melhor ou piores do que aquele que o pai está tentando dar o seu melhor e contribuindo? É fácil a resposta, não é? Porque por mais que vocês tenham se dedicado e muitas vezes tenham essa aflição, vocês estão fazendo a parte de vocês. E isso é importante. Agora, foquem bem nisso que eu vou falar para vocês. A criança só lê se tiver um adulto leitor. Eu não tenho condições de comprar livro, nem de R$1. Mas paga internet, então tem muitos livros em PDF, a gente passa um por semana aí para vocês lerem para ela. Meu filho precisa saber ler no segundo ano? Se ele tivesse no segundo ano convencional, sim, mas nós estamos em tempo de pandemia, então é um processo demorado para vocês e para nós. Tá bom? Agora, a partir da semana que vem, nós teremos outras estratégias e vamos tentar melhorar aí, fazer algumas aulas de leitura com algumas crianças para melhorar também elas. Mas milagres não podem ser feitos, né? Nós estamos em época de ensino remoto, aulas por internet, tem muita gente que não tem internet, tem muita gente que só tem celular, tem gente que não tem computador, então nós lidamos com inúmeras dificuldades, mas eu sei que vocês estão junto comigo, nós vamos superar todas elas. Qualquer dúvida, qualquer aflição, vocês sabem que eu estou aqui e sempre estarei para colaborar, tá bom? Um abraço. Espero que tenha sanado um pouco as dúvidas e aquietado um pouco o coração de vocês, porque eu entendo que é um período difícil para todos nós. Um abraço.